E, novamente, que a plantonista ficou sabendo antes. Olha, no dia 5 e no dia 6 de setembro eu falei que ia flopar a manifestação aí do Bolsonaro do dia 7 e mostrei que no falecido Twitter, que só tem bolsominion lá usando VPN hoje, o termo frouxonaro ficou aí nos assuntos mais comentados e que os bolsominions estavam acusando aí o Bolsonaro de ser frouxo e xingando ele de frouxo para baixo. Mostrei que na própria rede social do Bolsonaro, no Instagram dele, no Instagram do Jair Bolsonaro, no perfil dele, nos comentários, alguns dos comentários com mais curtidas são de bolsominions chamando ele de frouxo, dizendo que ele arregou, dizendo que, olha, não vale a pena ir em manifestação, porque quando você era presidente você não fez nada, ainda mandou cartinha escrita pelo Michel Temer pedindo desculpa, então pra que a gente vai? Alguns falando, passeio no parque e eu não vou não. Pois bem, flopou. Muitos analistas aí, principalmente na Globo, no Metrópolis, falavam que ia encher. Nossa, vai encher. Tem uma parte da esquerda que é aquela esquerda derrotista, aqueles que, se depender deles, a esquerda perde todas, já estaremos numa ditadura, que eles sempre fazem uma análise que, vai tudo dar errado, o outro lado é muito mais forte, a gente tá sempre fraco, a gente é sempre ruim. Esses aí também falaram que ia lotar, que a decisão do Alexandre de Moraes aí contra o Twitter era uma decisão perigosa, que isso atiçou os bolsonaristas. Eu falei aqui o oposto, falei, olha, não vai lotar. Os bolsominions são extremamente divididos e extremamente desanimados com o Bolsonaro. Quando saiu o Twitter do ar, eles se desmobilizaram mais ainda. Mais ainda. Então vai ser um fiasco. Foi. Pois bem, o fiasco foi tanto que durante o discurso do Bolsonaro, eu esqueci de mostrar no último vídeo, o Bolsonaro começou a brigar com outro carro de som que dizem que era do Marco Antônio Costa, que é um desses blogueiros bolsonaristas aí que está sendo investigado aí por tentativa de golpe de Estado. Ele foi num carro de som diferente do Bolsonaro e enquanto o Bolsonaro falava, ele começou a tocar música de candidatos a vereador. E aí o Bolsonaro ficou uma fera, mas o Bolsonaro começou a xingar de tudo que é nome. Olha o nível de estresse do Bolsonaro. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério no nosso país. Desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vai fazer em outro lugar. E aí, no meio dessa confusão aí, o Bolsonaro fez o discurso, foi um fiasco total. O Silas Malafaia resolveu aí brigar com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal falou que foi barrado no ato e o Silas Malafaia disse que é mentira, que o Pablo Marçal é um mentiroso, é um picareta, que ele tem medinho do Alexandre de Moraes e que ele não merece o voto do povo paulista. Quer dizer, o Malafaia já chegou na voadora no Pablo Marçal. O Pablo Marçal gravou um vídeo que não vou mostrar aqui, não vou mostrar bandido falando. Ele disse que, olha, muito bonito o ato, eu acho que tinha mais de 1 milhão de pessoas. Aí ele disse que tentou subir no trio elétrico, mas foi barrado, que não sabia quem era o responsável, não sabe por que barraram ele, que isso é boicote. Aí o Malafaia falou que é mentira, que se ele quisesse poderia subir no trio elétrico, mas que ele chegou quando já tinha acabado o evento, porque ele é covarde. Esse é o clima aí no bolsonarismo, tá? Esse é o clima depois de um evento fracassado. Pior é que o Silas Malafaia, ele diz que ele que paga, né? Ele paga lá o evento e tudo mais, achando que vai ser um monte de gente. Quando chega lá, não tem ninguém. Aí o que acontece? Os advogados do Bolsonaro tinham avisado a ele, eu noticiei aqui e outros veículos também, o seguinte, dependendo do que aconteça, você pode ser preso logo depois aí do evento. Tem alguns fatores. O primeiro, se for um fiasco, da maneira como foi feita a convocação, com a ajuda até do Elon Musk, que é aí o homem mais rico do mundo, com um monte de coisa acontecendo, ou seja, a polícia do Tarcísio apreendeu lá ilegalmente o celular de um assessor do Alexandre de Moraes, vazaram mensagem para dar a entender que o Alexandre era ditador, aí o Elon Musk usou a rede social dele para fazer lá o que ele chama de Alexandre Files,
os arquivos secretos do Alexandre de Moraes e expor ali ordens judiciais que ele diz que são ilegais, ordens de remoção aí de perfis que estavam cometendo crime na rede social dele. Ele começou a expor ali, ou seja, começou a atiçar os bolsonaristas. Ele fez de tal maneira que no Twitter ele mudou o algoritmo. Todos os brasileiros que tinham Twitter viram isso aí. Se alguém entrou no Twitter, pá, apareceu lá as denúncias do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes, ou seja, o Glenn Greenwald e o Elon Musk denunciando aí o Alexandre de Moraes. Aí o Twitter sai do ar, os bolsonaristas ficam com aquela narrativa de censura, e aí pensaram, agora vai bombar. E nada. Então, é um fiasco muito grande. Os advogados já tinham avisado, se for um fiasco, e se tiverem crimes sendo cometidos, a incitação a crimes, vai ser preso. Vai ser preso mesmo. Não vai mais ter aquela de, não vamos prender porque vai ter uma convulsão social. Não vai ter mais essa. O que acontece é que tudo aí que os advogados avisaram aconteceu. Teve incitação ao crime. O próprio Bolsonaro falou novamente aí que a urna foi fraudada, falou sem usar essas palavras, mas falou. Foi um fiasco total, agora estamos esperando o que avisaram os advogados do Bolsonaro, a tal da prisão. O Malafaia está em pânico, o Malafaia não para nas redes sociais dele, lá no Facebook, principalmente, de divulgar os links aí dos discursos. Os discursos foram bem agressivos, exceto o do Tarcísio. O Tarcísio não citou o Alexandre de Moraes, pediu anistia e pediu volta a Bolsonaro. Esse é o Tarcísio que, menos de 3 dias antes, ligou para o Alexandre de Moraes pedindo para ele fazer o Twitter voltar. E aí o Alexandre de Moraes falou, nem insista. O Tarcísio tá mais sujo que pau de galinheiro perante aos ministros do STF, e ele parece que não tem espelho em casa, ele não se enxerga. Ele não vê que, tentar aí desestabilizar a democracia usando mensagens de celular aí tiradas de contexto, que não tem nenhum crime nessas mensagens, que a sua polícia aprendeu ilegalmente, o Tarcísio. Seus policiais aprenderam ilegalmente de um assessor do Alexandre de Moraes. Foi isso que fizeram, tá? E aí você vai e tenta aí ainda dar dica e tudo mais, falar, olha, se você mantiver bloqueado o Twitter é ruim para a economia do Brasil. E o Thiago digo o oposto, é bom para a economia. Uma empresa que não tinha nenhum funcionário no Brasil, o que muda? Não tá nem gerando emprego, nem isso. Só tá pegando dinheiro de anunciante brasileiro e levando para o exterior. Quer dizer, é isso que tá fazendo o Twitter. E os anúncios eram todos de joguinho de aposta que é feito para a pessoa perder. Então, só fazer o quê? Transferência de renda de um monte de gente otária que joga jogo do tigrinho para poucos bilionários, ou seja, transferência de renda mesmo, tira de um monte de pobre e dá para alguns poucos ricos, e também desses ricos aí que pagam o anúncio para o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo lá nos Estados Unidos. É isso. E isso aí é que gerava o Twitter, mas pro Tarcísio tava bom, porque ele queria sair bem nos bolsonaristas e usar o Alexandre de Moraes. Ele queria literalmente, ele ligou pro Alexandre de Moraes para tentar usá-lo, ou seja, olha, eu vou entrar com um processo via governo de São Paulo, queria combinar ainda a sentença. E aí você desbane o Twitter, quer dizer, aí Tarcísio vai colher os louros disso aí perante os bolsominions, usando a decisão do Alexandre. Mas olha, ele deve achar que o Alexandre de Moraes é um otário, mas daqueles bem otários escrito babaca na testa, né? Pra aceitar uma coisa dessa. Logo depois da polícia dele ter feito o que fez aí com o ex-assessor dele. Aí você vê, meu Deus do céu, tá bom, levou um não. O Tarcísio foi lá no discurso, o Tarcísio está bem mal visto entre os bolsominions. Ele segue apoiando o atual prefeito de São Paulo, que foi no trio elétrico, mas não discursou. O Ricardo Nunes não foi nem anunciado, porque estavam com medo de anunciar o nome dele e ele levar uma vaia histórica, que ele é um péssimo prefeito, ele é do Centrão, ele é corrupto, ele é ligado ao PCC. Bom, o Marcel também é ligado ao PCC, então para os bolsominions isso não é problema. Mas ele não tem aí o amor dos bolsominions, porque ele não faz lacração nas redes como o Marçal, ele não fica falando palavrão, xingando, fazendo ceninha para fazer corte, então ele não é tão bandido assim quanto o Paulo Marçal, ele é bandido mesmo profissional, mas não é bandido espalhafatoso, então os bolsominions não gostam, eles gostam de bandido espalhafatoso, como é o Bolsonaro, e como agora mais que o Bolsonaro é o Marçal. Então teve confusão, teve Malafaia aí xingando o Pablo Marçal, teve o Pablo Marçal dizendo que foi barrado, e olha, estamos falando aqui de 2 mentirosos compulsivos, tá? Tanto o Malafaia quanto o Marçal. E nesse caso, eu vou falar, é capaz do Pablo Marçal ser quem tá mentindo.
Apesar de que todo mundo sabia que a intenção dele era chegar no final e aí ele encerrar fazendo um discurso rápido e todo mundo aplaudi-lo mais do que aplaudir o Bolsonaro. E que o Bolsonaro não queria isso e não ia deixar isso acontecer. Uma coisa é ele tá lá em cima, lá no trio elétrico, com todo mundo. Tinha a candidata do Partido Novo, né, fascista, e tinha o Ricardo Nunes. Ia estar o Marçal, 3 candidatos fascistas ali em cima, e nenhum dos 3 fala. Outra coisa é ele falar depois do Bolsonaro e encerrar o negócio. Bem diferente. Então tem uma chance dele estar falando a verdade? Tem, mas ele é mentiroso compulsivo. Aí o Malafaia diz que é mentira, só que o Malafaia também é mentiroso compulsivo. Então fica naquelas. O Bolsonaro agora está desesperado porque ele não sabe se nas próximas horas ou amanhã, segunda-feira, vai ter aí um mandado de prisão contra ele, porque ele realmente incentivou ali crimes a serem cometidos. Ele falou para ninguém levar cartaz, mas não precisava. Ele mesmo falou que a urna foi fraudada. Ele falou que em 2018 ele só ganhou porque teve um erro no sistema. Pois se isso não é falar que é fraude na urna, não sei o que é. E que aí em 2022 eles ajeitaram ali e que o Alexandre conduziu a eleição de maneira que ele não tivesse nenhuma chance de ganhar. E você fala, pô, peraí, ainda fala sistema, pô, peraí. Todo mundo tá vendo que isso é crime que tá cometendo o Bolsonaro. Então, vamos esperar. O Paulo Gustavo Gonet, Procurador-Geral da República, provavelmente não vai pedir a prisão do Bolsonaro, mas a Polícia Federal pode pedir. A Polícia Federal também disse que vai indiciar o Bolsonaro aí, deve ser na próxima semana ou mais tardar na outra. Disseram que seria na primeira quinzena de setembro, mas olha, disseram que ia ser em abril também. Aí ia ser em maio, aí em junho, mas de julho não passa. Não, mas ó, agosto, quando acaba o recesso do judiciário, aí... Não, agora é setembro. E o pior é que os mesmos jornalistas ficam aí dando as datas com uma cara de pau. Eu vejo a fotinho deles ali na coluna do Globo e do Metrópolis, eu fico com vergonha. Eu falo, ó, não sou eu que digo, tá? Os jornalistas estão dizendo, eu trago aqui a notícia. Eles dizem que em setembro, seria aí na primeira quinzena, o Bolsonaro vai ser indiciado por golpe de Estado. Ele, vários generais e vários outros. E que isso vazou aí da Polícia Federal e que várias fontes confirmam isso aí. E que atrasou porque a investigação da ABIN lá, do Ramagem, encontrou muita coisa. Aí o Paulo Gustavo Gonet diz que não vai indiciar o Bolsonaro porque isso pode ser bom para os candidatos bolsonaristas. Vai aparecer crime aí contra o Bolsonaro. Aí eu cito aqui o exemplo do Ramagem, que apareceu um monte de crime dele com o Bolsonaro, foi exposto e foi uma exposição ruim, porque ele não ganha nenhum pontinho na eleição do Rio de Janeiro. Mesmo ele tendo o nome ligado ao Bolsonaro, ali encaram bem Ramagem e Bolsonaro, ele não ganhou nada. Ele tinha 10 pontos, foi para 11, na margem de erro. O atual prefeito do Rio continua ganhando no primeiro turno com 58% a 60% dos votos. Se for votos válidos, 65% dos votos válidos. Quer dizer, você expor aquela que... É engraçado, para prender petista não tinha essa, né? Mas para prender bolsominion é aquela. Não, qualquer exposição que você faça é uma exposição positiva para o bolsonarismo. É uma coisa que parte da esquerda engoliu. Que isso foi inventado pela imprensa e a esquerda engoliu que, olha, toda exposição é positiva para um político. Não existe exposição negativa. Existe. É só ver aí o que está acontecendo com o Bolsonaro, os atos dele flopando. Por quê? Porque começou a expor um monte de crime dele nos últimos meses, um monte de bolsominion pulou do barco. Os mais moderados vão pulando do barco pouco a pouco. E aí os menos moderados, que são os mais fascistas, começaram a pular do barco também porque ele é frouxo. Então fica essa, ele vai perdendo de todos os lados ali, só vai ficando parte do núcleo ali bolsonarista cada vez menor. O Ramagem teve crime exposto, não ganhou nada. Se expor um monte de crime do Bolsonaro, isso faz com que Bolsonaro ganhe popularidade, olha, só na cabeça de alguém completo, alguém que deve ter batido a cabeça quando era criança e ficou com um problema. Não tem outra. A pessoa achar que expor um monte de crime vai fazer o cara ganhar mais popularidade. Ah, Thiago, mas os bolsominions não vão parar de gostar do Bolsonaro. A maioria realmente não vai, mas boa parte vai. Os mais moderados vão. Quando vem ali os crimes, as provas e tudo mais, fala, putz, vou ter que ir lá na reunião de família, domingo, lá no almoço de família, eu vou ter que explicar isso aí do Bolsonaro. Eu tô cansado de explicar os crimes do Bolsonaro. O cara vai saindo pouco a pouco. Por isso que as manifestações são cada vez piores, cada vez flopam mais. Para você ter ideia, teve ali um outro carro de som, quer dizer que um dos maiores influenciadores bolsonaristas não respeita o Bolsonaro, meteu o carro de som para falar no meio do discurso dele. Bolsonaro, ele não interrompeu do Tarcísio, nem da Bia Kicis, nem do Geyer, nem do Nicolas, nem do Malafaia, interrompeu do Bolsonaro. Por quê? Porque é frouxo.
Esse tá o nível aí. Então tá um pânico aí. O Malafaia tá completamente em pânico tentando fazer viralizar esses discursos aí que não viralizam. O Bolsonaro tá aí na expectativa se vai ser preso ou não. Todo mundo aí esperando que seja. O Procurador-Geral da República dormindo em berço esplêndido. E eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente seguir aqui na luta contra esses malditos fascistas. Falou!